Ou seja, quando alguém pratica qualquer coisa errada, ele não quer que isso venha para a luz porque vai demonstrar o que realmente essa pessoa é. Então, os homens, eles amam mais as trevas do que a luz, porque eles não desejam que a sua natureza, exatamente como ela é, seja mostrada, seja revelada. E quando é lançada a condição do homem, a luz da verdade de Deus, é mostrado exatamente quem ele é, perdido nos seus caminhos, envoltos em más obras e em caminhos de perdição. E é claro que esse assunto ele abrange as questões de uma necessidade de novo nascimento. Como o homem é escravo do pecado, dito assim, isso bem claro no Evangelho de João, capítulo de número 8, a Bíblia nunca vai tratar o homem como livre para cumprir as ordens dadas direta por Deus. Não é possível que o homem cumpra. O homem ele é responsável por cumprir, mas ele não é capaz. É por isso que ele precisa de um novo nascimento. É por isso que o homem precisa nascer de Deus. É por esse motivo que o homem precisa nascer do alto. E no capítulo de número 3 do Evangelho de João, Jesus está lidando exatamente com a questão do novo nascimento. E eu acredito que todos conhecem a história do encontro de Jesus com Nicodemos. Então, nesse capítulo 3, eu não vou narrar ele inteiro aqui, não vejo a necessidade disso, mas replicando aqui já bem mais adiante, no versículo 19, o nosso texto vai dizer assim: E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, depois que Jesus ele conversa com Nicodemos e lhe fala acerca da necessidade de nascer de novo, no versículo 19 ele vai falar de um julgamento. E ele vai dizer que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, no caso, Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí a pergunta que fica aqui nesse texto é a ideia: por que esses homens amaram mais as trevas do que a luz? Era porque eles tinham livre-arbítrio na cabeça do pastor Fábio Mastrinês? Sim. E é claro que eles escolheram amar mais as trevas. Sempre que nós falamos dessa questão do livre-arbítrio, é importante ressaltar que o homem tem escolha. O problema é que a escolha do homem não é livre. Amar mais as trevas do que a luz está vinculado à escravidão do pecado. Então, o texto termina dizendo, versículo 19, que o motivo é porque as suas obras eram más. Ou seja, quando alguém pratica qualquer coisa errada, ele não quer que isso venha para a luz porque vai demonstrar o que realmente essa pessoa é. Então, os homens eles amam mais as trevas do que a luz, porque eles não desejam que a sua natureza, exatamente como ela é, seja mostrada, seja revelada. E quando é lançada a condição do homem, a luz da verdade de Deus, é mostrado exatamente quem ele é,
perdidos nos seus caminhos, envoltos em más obras e em caminhos de perdição completa. Então, quando eles escolhem amar mais as trevas do que a luz, não é porque eles são livres para escolher. Eles escolhem isso exatamente por conta da sua escravidão. É por não serem livres que eles escolhem desse modo. Eles escolhem de acordo com a sua própria natureza. Nós nunca vamos ensinar que os homens não têm escolha. A questão é que a escolha ela vai estar atrelada à natureza humana pecaminosa. Então, se ficar sempre para que o homem natural escolha, sempre ele escolherá a pior parte. Sempre ele escolherá mal. Quando nós voltamos no texto de Deuteronômio 30 e versículo 16, você vai perceber que nunca os homens obedeceram a ordenança de amar a Deus. Eles nunca obedeceram a Deus andando nos seus santos caminhos, nem guardando todos os seus mandamentos, nem os seus decretos, e muito menos as suas ordenanças. Por quê? Porque a natureza deles não podia escolher amar a Deus, andar nos santos caminhos, guardar todos os mandamentos, decretos e ordenanças. Jamais eles escolhiam. Então, o texto vem e os demais textos que tem em Deuteronômio, ligado diretamente a esse assunto, e em outros livros também, o texto vem para mostrar a responsabilidade e a incapacidade humana de amar a Deus e andar nos seus retos caminhos. É isso o que literalmente acontece. Então veja, o que o pastor Flávio Martinez defende é o contrário do que a Bíblia diz. Quando uma pessoa entre o bem e o mal, quando ela escolhe fazer o mal, isso não quer dizer que ela escolheu porque ela é livre e ela pode escolher o que ela quer. Não. Isso quer dizer que ela escolheu o que é mal aos olhos de Deus, simplesmente porque ela é escrava do pecado e pegou a pior parte. Então veja bem, alguém que está ensinando apologética, mas que não tem nenhum domínio sobre doutrina bíblica, merece realmente ser ouvido? Merece ser seguido por uma multidão de pessoas que estão sendo feitos de completos idiotas, porque estão ouvindo coisas das quais a Bíblia não corrobora. Esse pensamento do pastor Flávio Martinez com relação ao livre-arbítrio, ele existe somente na cabeça dele. Veja que quando ele vai trazer referência, ele traz referências de homens do passado, de escritores do presente, mas não traz referências bíblicas que justifiquem o seu pensamento. Perceba que ele não consegue nem explicar um versículo sequer. Ele coloca lá um versículo que na cabeça dele dá a entender que o homem tem livre-arbítrio, mas não explica o que acontece com o próprio texto que ele coloca. Por quê? Porque as suas intenções não são boas. As suas intenções não são a edificação do corpo de Cristo. A sua intenção não é o aprendizado. A sua intenção não é com que a pessoa se torne independente e consiga realmente entender o texto. Então, infelizmente, pessoas como o pastor Flávio Martinez estão desabilitados a ensinar o evangelho, porque eles ensinam coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia é repleta, e eu vou dizer isso em outros podcasts. A Bíblia é repleta de decretos de Deus, e ele diz que Deus não decretou as coisas, que as coisas acontecem aleatórias,
que as coisas acontecem no mundo e Deus vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Esse é o ensino dele. Esse não é um ensino bíblico claro, verdadeiro e que mereça nenhuma confiança. Então veja bem, agora chegou a hora de se perguntar: mas é possível que alguém deixe de ser um escravo da carne, um escravo do pecado, do mundo, do diabo, desses sistemas de coisas? É possível? Veja bem, o apóstolo Paulo, ele em várias de suas cartas endereçadas às igrejas do primeiro século, ele vai lidar com esse assunto. Mas eu quero observar com vocês aqui o capítulo 12 de Romanos e o versículo número 2, onde Paulo diz assim: E não vos amoldeis aos sistemas desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso para a igreja, para os cristãos. E o objetivo de Paulo é que os crentes de Roma não se amoldem aos sistemas desse mundo, ou seja, não tomem a forma desse mundo. Por quê? Porque é comum e é natural em que as pessoas absorvam os conceitos de suas próprias culturas e as pessoas terminem por se amoldarem aos sistemas do mundo. Isso é quase que comum em todos os sentidos. As pessoas elas têm costumes e tradições dentro de suas culturas porque elas estão inseridas em um sistema. Então, elas se amoldam àqueles sistemas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o ideal é que os cristãos não se amoldem, não tomem a forma do sistema mundano, que não andem como as pessoas que perambulam na caminhada da fé, as pessoas que estão envolvidas com o humanismo, com o arminianismo e com outros ismos que têm escravizado as pessoas. A ideia é que elas façam melhores escolhas, não amoldadas ao mundo, não escolhendo aquilo que o mundo escolhe, não achando que o que o mundo acha interessante é realmente interessante e compreendendo que aquilo não é bom. É por isso que Paulo diz: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo. E na sequência ele diz: mas sedes transformados. Isso aqui é a questão do metanoia, é a mudança de mente, ser transformado pela renovação das vossas mentes. Somente quando uma mente é transformada pela renovação, por aquilo que Deus traz, pelo novo nascimento, por uma nova vida, por um novo coração, por uma vontade diferente, é que a pessoa vai ter a capacidade de escolher aquilo que é adequado, de escolher aquilo que é bom, de escolher aquilo que é justo, de escolher aquilo que é certo para as nossas vidas. Mas é preciso que para que você fuja de se amoldar aos princípios do sistema do mundo, é preciso que haja uma renovação na vossa mente através da transformação, do metanoia, da mudança de mente, da junção da fé e do arrependimento, que os dois juntos é transformado em conversão, tá? Então entenda, fé e arrependimento é o que quer dizer conversão. Se está indo numa direção e você dá uma meia volta
Não uma volta completa que você volta para o mesmo lugar, mas uma meia volta. Tá? Então, depois de uma mente renovada, de uma mente transformada, a pessoa vai descobrir e ela vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando vem uma proposta, a pessoa ela tem agora sim a condição de escolher, e como ela tem uma mente renovada, uma mente transformada, ela vai escolher corretamente. Ela não vai escolher porque ela tem livre arbítrio, ela vai escolher corretamente porque ela tem uma mente renovada, uma mente transformada. Ela passou por uma metamorfose. Essa pessoa passou por um processo profundo de mudança e agora ela já não quer mais andar nas trevas. Mas essa não foi uma escolha natural, essa não foi uma escolha de livre-arbítrio, essa foi uma escolha por convencimento do Espírito de Deus daquilo que agora é bom. Então, contrastando quando alguém escolhe uma coisa que é má, segundo o pastor Flávio Martinez, é porque ela usou o seu livre-arbítrio. Mas quando você olha para as Escrituras, ela escolheu o que é mal porque ela está condicionada a escolher somente aquilo. Somente depois de uma mente renovada, de uma mente transformada, de se passar pelo metanoia, por essa grande mudança transformadora da mente, é que a pessoa tem a condição de escolher aquilo que é bom. Mas não pelo livre-arbítrio, mas agora porque a sua mente está mudada. Agora ela sabe reconhecer e ela quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nisso aqui não há livre-arbítrio nenhum, absolutamente nenhum. Essas escolhas não são livres. Essa pessoa, hoje, ela tem uma nova vida, um novo coração, uma mudança por completo, por inteira, porque Deus fez isso nela. Ela não queria, eu não queria, você não queria, homem nenhum quer. É só dar uma observada em Romanos, capítulo de número 3, dos versículos 10 em diante, que é assunto para um próximo podcast. Mas eu gostaria que você compreendesse que o ser humano, o homem, no seu estado natural, ele é escravo do pecado. Mas quando ele é resgatado por Deus, através da morte vicária de Cristo Jesus e de sua ressurreição, essa pessoa ela recebe nova vida. Então ela torna-se uma escrava de Deus, um servo de Deus. Não há livre-arbítrio, porque os homens não queriam isso. Ninguém queria isso. A Bíblia diz com muita clareza que o homem é inimigo de Deus. O homem odeia as coisas santas. O homem odeia as coisas justas. O homem odeia as coisas corretas. E ele, literalmente, ele não quer a Deus. Somente o pastor Flávio Martinez coloca o homem nesse patamar de ser o seu próprio Deus, de que ele faz livremente as escolhas que quer. Mas o livre-arbítrio é tão somente uma mera ilusão. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!